acho que começou com um cara lá em cima, né, certamente quando estava no ventre da minha mãe ele deve já ter dito: "Ela vai ser atriz". Nas ruas tranquilas de Esteio, no Rio Grande do Sul, uma menina sonhadora descobriu sua paixão pelo teatro. Leila Gomes Lopes, nascida em 19 de novembro de 1959, encontrou na arte uma forma de expressar sua alma inquieta. Desde cedo, ela demonstrou interesse pelo mundo das artes, estudando teatro a partir dos 13 anos de idade. Sua paixão pelo palco a levou a se formar na Universidade de Artes Dramáticas de Porto Alegre, consolidando sua formação como atriz. Durante sua jornada no Teatro Gaúcho, Leila participou de inúmeras peças, antes de tomar a decisão de buscar novas oportunidades em São Paulo, vislumbrando horizontes mais amplos para sua carreira. Após se destacar na minissérie O Guarani, baseada na obra de José de Alencar, e exibida pela TV Manchete em 1991, a atriz chamou a atenção do renomado ator Cláudio Cavalcante, que a indicou para um papel na novela Despedida de Solteiro da Rede Globo. Seu talento foi reconhecido pelo autor Benedito Rui Barbosa, que a escalou para interpretar o papel de Lu, a meiga professorinha na novela Renascer. Não gosta dessa vida? Tudo que eu sei fazer. Esse papel marcou o auge de sua carreira, fazendo dela uma sensação nacional. Sua novela seguinte foi Tropicaliente como a personagem Olívia. Ainda na Globo atuou em O Rei do Gado, de 1996, interpretando Suzane, a amante do personagem Ralph, de Oscar Magrini. Também esteve em Malhação, Hilda Furacão, além de participar de programas como Você Decide e Caça Talentos. Ela posou para Playboy em 1997, após a revista insistir no convite por 5 anos. Nesse período, Leila viveu seu auge e, paradoxalmente, o início de seu declínio. Ela foi dispensada pela Rede Globo, mas encontrou novas oportunidades em outras emissoras. No SBT, participou de 3 episódios da novela infantil Chiquititas. Em seguida, atuou na novela Marcas da Paixão nos anos 2000 pela TV Record, e fez participações no humorístico Escolinha do Barulho. Seu último trabalho na televisão foi na minissérie Entre o Amor e a Espada, em 2001, produzida pela TVE. Após isso, Leila voltou suas atenções para o teatro, mas aos poucos foi se afastando da grande mídia, que parecia ter fechado de vez as portas para ela. Leila Lopes também ficou conhecida por protagonizar um dos primeiros vídeos virais da internet brasileira. Em uma entrevista para um canal evangélico, ela narrou calmamente um acidente de carro que havia sofrido junto com sua empresária Berenice Lamonica. A frase marcante, Berenice, segura, nós vamos bater. acabou se tornando um meme. Esse episódio gerou uma grande repercussão online e deu origem ao hashtag Berenice Day, comemorado todo dia 19 de dezembro em referência a essa entrevista. Desesperada por novas oportunidades, ela tomou a difícil decisão de entrar no mundo do entretenimento adulto, onde ganharia uma boa quantia em dinheiro, mas essa escolha lhe cobraria um alto preço. Promessas de voltar e tudo, mas elas não aconteceram. E as contas não paravam de chegar e eu tinha que pagá-las, né? Ela foi contratada pela produtora Brasileirinhas. Quando essa informação foi divulgada pela imprensa, a atriz negou e chegou a ameaçar os jornalistas. Entretanto, pouco tempo depois, em 2008, foi lançado o filme Pecados e Tentações, que tinha cenas explícitas com a atriz. Leila exigiu que o filme tivesse uma produção e enredo, na tentativa de garantir um certo nível de qualidade artística, para poder se afastar do estigma comumente associado às atrizes do ramo. O que existe é que fiz 2 cenas com um só ator. É um filme de época baseado em Nelson Rodrigues. Não adiantou. A transição de uma carreira promissora na televisão para o mundo do entretenimento adulto afetou sua imagem pública de forma definitiva. Leila ainda apareceria em mais outros 2 filmes, Pecado Sem Perdão e Pecado Final. Seus últimos trabalhos foram como apresentadora do programa Entre Quatro Paredes com Leila Lopes, exibido pelo canal de internet JaSTV, e Calcinha Justa, pelo canal adulto Sex Privé. O peso do julgamento público após esses trabalhos foi demais para ela, que começou a enfrentar uma grande depressão. A trágica morte de Leila Lopes ocorreu no dia 3 de dezembro de 2009, aos 50 anos de idade. Ela foi encontrada na casa em que morava no Morumbi, na capital paulista. Não havia nenhum sinal de violência, e uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou que ela havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. Não demorou muito para a polícia declarar que a atriz tirou a própria vida. Ela havia comido veneno para ratos, misturado em sua comida.
Deprimida há pelo menos 2 anos e decepcionada com muitas pessoas, a atriz deixou a seguinte carta de despedida para a família e amigos. Não chorem, não sofram. Eu estou absolutamente feliz. Era tudo o que eu queria, ter paz eterna com meu Deus. E, se possível, com minha mãe. Eu não me suicidei. Eu parti para junto de Deus. Fiquem cientes que não bebo e não uso drogas. Eu decidi que já fiz tudo o que podia fazer nessa vida. Tive uma vida linda. Conheci o mundo. Vivi em cidades maravilhosas. Tive uma família digna e conceituada em Esteio. Brilhei na minha carreira. Ganhei muito dinheiro e ajudei muita gente com ele. Realmente, não soube administrá-lo e fui ludibriada por pessoas de má fé várias vezes. Mas sempre renasci como uma fênix que sou e sempre fiquei bem de novo. Aliás, eu nunca me importei com o ter. Bom, tem muito mais sobre a minha vida. Isso é só para verem como não sou covarde, não. Fui uma guerreira, mas cansei. É preciso coragem para deixar esta vida. Saibam todos que tiverem conhecimento desse documento que não estou desistindo da vida. Estou em busca de Deus. A carta segue com agradecimentos aos fãs, jornalistas e pessoas importantes que passaram pela vida dela, encerrando dessa forma. A vida foi muito mais maravilhosa do que sofrida para mim. Obrigada, Jesus, Nossa Senhora e meu Deus. Perdoe-me e recebam-me como a filha honesta e bondosa que sempre procurei ser. Fiquem com Deus, todos. Se existe sentimento maior que o amor, desconheço. Jean Fronterota, auditor de empresas e ex-marido de Leila, tentou por várias vezes falar com a atriz na noite anterior ao seu falecimento. Ele ligou para a amiga Liliana Alonso e pediu que ela fosse até o apartamento, com medo de que Leila tivesse feito algo porque não estava bem de saúde. Na portaria, ela interfonou e ninguém atendeu. Liliana então chamou o chaveiro que arrombou a porta. Os dois foram os primeiros a encontrar Leila. Cacau Oliver, assessor de imprensa de Leila Lopes, garantiu que ela estava bem. Ela estava decepcionada com relação ao trabalho. Apresentava um programa em um canal adulto e tinha problemas com os cancelamentos das gravações, contou o assessor, referindo-se ao programa Calcinha Justa, do canal Sexy Privé. Casado com Leila até dezembro de 2007, quando ela decidiu fazer o primeiro filme adulto. Jean disse que ele e a ex-mulher ainda não tinham reatado o relacionamento em definitivo. Leila dizia que um dia voltaria para os braços daquele homem que era o seu grande amor. Os últimos meses da atriz foram marcados por um sofrimento físico e emocional profundos. Após enfrentar fortes dores abdominais, ela foi internada em São Paulo e diagnosticada com endometriose, uma condição que causa muita dor e desconforto. Há 2 anos convivo com essa dor. Agora chegou ao meu limite, disse ela na época. Pouco tempo depois, a atriz voltou ao hospital, passou por uma cirurgia e teve o útero retirado. Ao voltar para casa, ficou à base de medicamentos fortes. Leila gostava de ser vista. Era figura frequente em estreias teatrais e até se arriscou como DJ nos últimos tempos. Sem pai, mãe ou filho, Leila dizia que usaria o dinheiro dos filmes para ir ao médico, quando precisasse, na velhice. Tinha pavor de depender da saúde pública. Outro desejo seu que não foi atendido era ver reprisadas novamente as novelas O Rei do Gado e Renascer, que a impulsionaram à fama. Infelizmente, seus sonhos não puderam ser plenamente realizados. Mas sua breve história ficou como um lembrete do preço muitas vezes alto da fama e das lutas silenciosas que muitos enfrentam em busca de seus sonhos. Eu tenho medo de morrer. Não. O que eu mais sinto falta do meu trabalho.